Bom dia, 7h59. Que alegria estar aqui novamente. Eu estava morrendo de saudade. Não sei, parece que esse final de semana foi longo e faz um tempão que a gente não se vê. Bom dia, Ivani querida, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Tá morrendo de saudade de todo mundo. Então vamos tomar o nosso café juntos. Eu tomo chá. Chá de limão, muito gostoso. E você toma o quê? Dri, bom dia. Bom dia, minhas queridas, bom dia. Tava com saudades. Simone linda. Feliz ano novo para todo mundo, né? Estamos começando primeira segunda-feira de 2026. Que seja um ano abençoado, com saúde, principalmente, que o resto a gente corre atrás, né? Então, hoje nós estamos no capítulo 8, estamos a 154 dias, lendo. Verso 3. E Salomão vai falar de tempo, de discernimento, do perigo de tomar decisões apressadas. Eu estava preparando ontem, estava lendo, pesquisando, preparando a live, e eu falei, gente, ele escreveu esse verso para mim. Ele escreveu esse verso para mim. O meu marido costuma dizer que eu sou assim a flecha, né? Eu sou certeira. Tem um problema, eu vou lá e resolvo, né? E ele é mais assim, ele vai em volta, ele vai vendo o que acontece, não sei o quê. E aí Salomão tá me dizendo que ele é o sábio. Porque esse negócio de ir lá resolver, porque eu não tô aguentando a minha angústia. Uau! Vamos ver esse verso? Tá, né? O que a gente faz quando alguma coisa acontece que a gente não gosta, que nos desagrada, né? Então, no verso 2, o Salomão falou de pactos, falou de autoridade, falou da responsabilidade adulta. E aqui no verso 3, ele vai numa direção mais concreta. O que a gente faz quando algo acontece que a gente não gosta? Então, ele não vai falar só dos reis externos, mas ele vai falar de um rei interno que se chama impulsividade, né? Quando a gente dá aquela vontade de sair correndo, de romper, de arrebentar, de quebrar, de reagir e de decidir lá, já rápido, vou decidir, quero me livrar disso. Quem não, né? Eu, rainha disso, estou me dando conta. Salomão está dizendo, não é por aí. E quanta coisa eu fiz no impulso, no auge da dor, e depois eu paguei um preço alto por isso. Se tivesse sido mais sábia, se tivesse contornado mais, eu não teria agido diferente, mas teria, né, medido as consequências e me protegido um pouquinho mais, né? Então é o que Salomão está nos alertando, que nem toda saída é libertação, né? Às vezes, na maioria das vezes, é apenas fuga, né? Bom dia, João. Às vezes é só fuga, né? Então, vamos ao verso, capítulo 8, verso 3. Não te apresses a sair da presença dele. Não tenha pressa. Não te apresses a sair da presença dele. Nem persistas numa coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Vamos? Oi? Bom dia, Elis. Vou repetir para quem entrou agora. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas numa coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Então, sistemicamente, esse verso é um alerta bem claro contra uma ruptura precipitada, né? Não te apresses em sair. Não te apresses em sair da presença dele. Ele
que ele está falando? Ele está falando da gente não abandonar o campo antes de entender o que está em jogo. Meu Deus! Fala para mim esse verso. Fala para mim, né? Não abandonar o campo antes de compreender o que está em jogo, né? Então, muitas pessoas rompem relações, pede demissão, porque o chefe falou não sei o quê, então eu me demito ali, papum, porque eu vou enfrentar esse homem, né? Eu sou tão poderoso quanto. Encerram processos, tomam decisões que são definitivas na vida, né? E não tomam essas decisões por lucidez. Elas tomam pela emoção. E nem é a emoção do que está acontecendo ali naquele momento. É uma emoção antiga, né? É uma dor antiga que a gente carrega e explode ali. Então, a pressa costuma ser filha, dizem, né, de uma ferida antiga. Não. A pressa não é filha da sabedoria. É o que Salomão está dizendo. Fica mais um pouco, aguenta, observa. Está ensinando. Permanece um pouquinho mais, observa um pouquinho mais. Não é que você vai tomar uma decisão diferente, mas você tem que tomar essa decisão certa, mas também no tempo certo. Às vezes, uma decisão certa no tempo errado causa mais dor ainda. E aí pode nos levar a perdas irreversíveis, né? Uma vez eu tive uma paciente, várias vezes já aconteceu, mas eu vou pegar essa em particular, vou chamar ela de Maria, nome comum, ok? Virgem Maria não é tão comum, mas enfim, um nome bonito. Ela chegou assim, vou me separar, não aguento mais, eu quero me separar, me ajuda a me separar, quero me separar. Essa era a fala dela e de várias que eu já atendi, com a mesma postura de angústia, de dor, né? Quando a gente começa a conversar nas sessões, a gente percebe que ela está exausta, ela está cansada e que ela carrega mágoas muito antigas, mágoas que não foram conversadas quando aconteceram, né? Então ela está carregando essas mágoas e aí mais descascando mais a cebola, indo mais fundo. O que ela tinha medo? De repetir a história da mãe dela, que ficou num casamento com o pai dela, numa relação abusiva. O pai bebia, era alcoólatra. Era uma relação abusiva para a mãe. E a mãe ficou, né? Então, ela não tinha essa claridade que se fala, clareza. Ela não tinha essa clareza quando ela falou, eu quero me separar, não quero mais saber, né? Ela tinha só a urgência, é agora, não aguento mais. Então, o meu trabalho não foi convencer ela a continuar casada, mas ajudar ela a não tomar essa decisão no pico da dor. Ela vai tomar decisão, mas quando ela estiver mais assentada, quando ela entender o que está acontecendo, quando ela olhar as consequências, olhar qual é o preço a pagar dessa separação, né? Então, meses depois, ela tomou uma decisão, mas ela tomou essa decisão com mais calma, com mais clareza e destruindo menos o que estava em volta, né? Salomão diria, se eu fosse Salomão, né? Eu imagino que o Salomão ia dizer assim, o problema não é sair sem ter o tempo interno suficiente. Precisa ter um tempo interno para elaborar, coisa que eu nunca me dei. Incrível, tá falando comigo. Tá falando com vocês também? Super falando, né? Bom, vamos aos filósofos. Pelo menos dar um pouquinho de alívio, saber que a gente não tá sozinho no mundo, né? Fazendo as bobagens que a gente faz por falta de conhecimento e por falta de orientação, né? Então, eu trouxe o sábio dos sábios, Aristóteles, né? Na obra dele, Aristóteles é grego, acho que todo mundo sabe, mas é bom eu falar. Obra Ética e Nicômaco.
nome da obra dele. Então, ele não pensa na ética como um conjunto de regras, mas ele usa a ética como a arte de viver bem, né? Para ele, a virtude não é automática, ela não é impulsiva, ela exige, eu escrevi a palavra para não esquecer, phronesis. Phronesis é a prudência prática. Então, a virtude exige uma prudência prática, né? Então, a prudência... E como é que a gente adquire essa prudência, né? Eu não sabia. Fiz um monte de decisões no auge da dor, que depois eu paguei um preço bem alto por essas decisões, né? Então, eu fui procurar de onde vem essa prudência. Aristóteles ensina que a gente precisa avaliar o contexto, perceber o tempo certo, sustentar uma atenção, sustentar, não precisa agir precipitadamente, né? Ele diz assim, o homem prudente não foge de uma decisão, de uma situação difícil. Desculpe. O homem prudente não foge de uma situação difícil, mas também não insiste nela cegamente. A situação está difícil, não é para você ficar lá que nem a mãe da minha paciente, que ficou, sei lá, a vida inteira casada com o homem que batia nela. Não é para você ficar. Mas também não é decidir impulsivamente. É isso que o Salomão está nos ensinando. É permanecer o tempo suficiente para compreender o que está em jogo. Gente, se eu conseguir fazer isso daqui para frente, eu vou ficar tão feliz, né? Acho que tem uma super conexão. Aristóteles aqui está falando junto com Salomão. Quando Salomão diz, não te apresses em sair, não é passividade que ele está pedindo, Salomão. É um tempo de discernimento ético, segundo Aristóteles, né? Tempo de discernimento, tempo de perceber o que realmente está ali naquele prato, né? Então, eu acho que Aristóteles diria assim, agir rápido demais não é virtude, é agir fora da virtude. Tem o tempo certo para agir a favor da vida. Qual é o tempo certo? É o tempo que é a favor da vida. Amei Aristóteles e amei Salomão. Estou amando o verso de hoje. Espero que vocês também estejam. Escreve aí para mim o que vocês estão achando. Bom, e aí eu tenho esse filósofo dinamarquês que eu dei de cara com ele na semana passada, ou retrasada, né? Søren Kierkegaard. O livro dele chama-se O Conceito da Angústia. Porque quando a gente está na dor, daquela angústia, né? Então, ele mergulha no conceito subjetivo das nossas escolhas. Então, ele diz assim, que essa angústia que a gente sente no pico da dor não é errada, não é má, não é ruim. Ele diz assim, que é um sinal de liberdade. O fato de você sentir angústia é um sinal de liberdade, é o que diz Kierkegaard. Mas quando essa angústia se torna E quando essa angústia se torna insuportável, aí o ser humano faz algo que é muito perigoso. Para ele não sentir, ele sai, ele foge. Ele escolhe para não sentir. Ele não escolhe para viver melhor. Olha só, como são feitas as nossas escolhas. Eu escolhi para não aguentava mais, eu saí. Foi a minha escolha várias vezes. Não, tô fora. A gente não fala, tô fora. Mas não é uma escolha para viver melhor. É uma escolha para parar de sofrer, parar de doer. Tem uma diferença aí importante que ele está nos ensinando. Então, decidir rápido pode ser só uma forma da gente se anestesiar. Parou de doer, mas é uma anestesia. Então, sair correndo, como eu saí várias vezes, pode ser fuga de um vazio interno.
Hoje eu tô apanhando de tudo que é lado. Então, o que Salomão está nos ensinando? Que a pressa não nasce da sabedoria. A pressa em sair de uma situação nasce do medo de ficar em contato com algo que dói. Está doendo muito e eu não aguento ficar com a dor. E o Salomão está dizendo, espera, fica um pouco tempo com a dor, se dá conta do que está acontecendo, né? Ele está nos convidando a suportar essa angústia por um pouquinho mais de tempo, até que a gente tome a decisão, não por reação, né? Mas que a decisão seja uma escolha consciente. Maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu tô assim. Aliás, a semana inteira do Salomão vai ser incrível, né? Preciso respirar porque tá me pegando na veia. Cronoterapia, bom dia, querida. Então, tô respirando aqui. E vocês? Conta pra mim, como é que tá sendo pra vocês tudo isso que o Salomão tá nos alertando aqui? Vamos para a visão literária, né? A visão literária vai nos mostrar, eu achei, duas situações onde o tempo não é respeitado. O que o Salomão está falando aqui, respeita o tempo. Respeita o tempo. Não se apressa, né? Então, Leon Tolstói, russo, escreveu a obra Ana Karenina, né? Então, a personagem da Ana Karenina, ela é construída como se fosse uma grande meditação sobre o tempo emocional e as suas consequências. Não sei se vocês lembram, já contei a história aqui, mais ou menos, vou resumir rapidinho. Ela é casada, se sente oprimida no casamento, se sente não vista, se sente maltratada. E aí ela conhece alguém que ela se apaixona, né? Ela se apaixona perdidamente. E daí ela larga tudo e vai embora com esse homem que ela se apaixona. Então, ela não erra por amar, né? Ela erra porque ela decide, no auge da intensidade desse amor, no auge da intensidade mesmo, e ela não se dá um tempo para elaborar o que essa decisão dela de romper vai trazer, que perdas ela vai ter, que custos ela vai ter que pagar. Ela não se dá esse tempo. A escolha é feita no auge da ilusão, da loucura. Então, a pressa, ela tem uma pressa de sair dessa vida que está sufocando, que ela se sente sufocada, mas aí ela entra numa vida ainda mais estreita, ela nem olha onde ela está entrando. O outro é pior que o primeiro. O segundo é pior que o primeiro, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com Salomão aqui. O Tolstói está nos mostrando algo profundamente salomônico. Nem toda saída é libertação. Algumas saídas só deslocam o sofrimento. Que triste, não? Então, o que Salomão está dizendo, não fica no que é mal. Não é para persistir naquilo que é mal. Mas não sai sem ver o preço do caminho. Tem um preço a saída. Avalia, né? Sai, não precisa sair quebrando tudo ao sair, né? E eu achei também a Virginia Woolf, inglesa. Mrs. Dalloway, foi feita até uma série na TV sobre Mrs. Dalloway. É maravilhoso esse livro, né? E ela, o que ela nos ensina? Que o tempo verdadeiro não é o tempo do relógio, não é o calendário que marca 2026, não é esse o tempo. O tempo verdadeiro é o tempo da nossa consciência. Mrs. Dalloway. Então, ela ensina que decisões importantes não acontecem em atos grandiosos, fulgurantes, cheios de purpurina, decisões importantes, não. As decisões importantes acontecem em movimentos lentos, internos, quase invisíveis.
São aí que as grandes decisões são tomadas. Então, a sabedoria para Virginia Woolf nasce na capacidade de habitar esse instante. O instante da dor, o instante que a gente se sente ultrajado. Não precisa resolver imediatamente. Só fica ali nessa dor. Ela está falando igual Salomão. Tem uma super conexão com Salomão. Que quem se apressa rompe esse fio interno. Ela mostra que tem coisas internas acontecendo. A gente precisa entrar em contato com essas coisas internas antes de tomar grandes decisões. Então, a pessoa que espera permite que a vida mostre o próximo passo. Quando eu faço uma constelação, eu aprendi isso com Hellinger, claro. Eu tenho paciência de esperar o próximo passo. Eu não sei o que vai acontecer numa constelação. Se eu souber, eu não sou uma boa consteladora. Quem tem tudo planejadinho não está fazendo constelação, está fazendo outra coisa. Constelação precisa de tempo. Né? Bom, eu ia falar uma coisa e não vou falar. Tudo bem. Então, precisa de tempo porque ela vai mostrar o próximo passo que a minha consciência não sabe. O cliente não sabe, por isso que ele vem constelar. Porque o campo vai mostrar no tempo dele. Isso é lindo, né? Então, achei um filme também incrível. Chama Blue Valentine. Em português também chama Blue Valentine, né? Namorados para sempre, chama em português. Namorados para sempre. História de um casal. O filme constrói uma narrativa alternando dois tempos. Ele alterna o início, quando eles se encontram, quando eles se enamoram, o início do amor, cheio de presença, cheio de curiosidade um pelo outro, e o desgaste progressivo da relação, marcado principalmente por coisas que acontecem e porque eles ficam em silêncio. Eles não elaboram o que está acontecendo. Então fica cada um na sua dor, no silêncio. Isso vai desgastando a relação, né? Então, quando eles se separam, eles não se separam porque deixaram de se amar. Eles se perderam porque eles não souberam esperar na hora da dor, né? De elaborar, de falar no tempo certo. Né? Então, quando essa dor cresce, vem uma urgência, não aguento, eu preciso resolver, vamos resolver tudo agora. É agora. É agora que você vai fazer a tua mala e vai sair de casa. Você sai agora. Não é assim? O que significa resolver tudo ali agora? Significa romper com a relação, né? Então, o filme, com muita delicadeza, ele mostra que as decisões tomadas no auge desse cansaço raramente são decisões sábias, né? E, de novo, tem conexão direta com Salomão. Quando ele diz, não te apresses em sair. É um chamado para não decidir quando o corpo está exausto, quando a alma está ferida. Não é essa hora de decidir, né? E o filme não romantiza a permanência a qualquer custo. Não, você tem que ficar a qualquer custo. Mas o que ele mostra? Ele mostra a tragédia da falta de tempo interno, que a Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, ensina. Tem um tempo interno, né? Tem que chegar antes desse impulso. O impulso chega, mas o impulso tem que esperar o tempo interno. Essa espera do tempo interno. Amor está dizendo assim, conheço isso e conheço o contrário também. Sim. Então hoje nós falamos de Aristóteles, Kierkegaard, Tolstói, Virginia Woolf, um filme, né? Blue Valentine. Deixa eu ver como chama em português, eu anotei aqui para não esquecer, acabo esquecendo. Peraí. Namorados para sempre, para quem quiser ver. Namorados para sempre. Ui! Né? Falamos de todos
Todos eles convergem num único ponto. A vida pede o quê? A vida pede tempo. A pressa é inimiga da sabedoria. Tem uma frase, né? Quem tem pressa come cru. Nossa! Caiu a ficha aqui, que horror, né? Então, o que eles estão nos dizendo? O Salomão está nos ensinando que nem toda decisão urgente é verdadeira. É realmente aquilo que a gente quer internamente. Então, Salomão nos ensina hoje que a sabedoria não é se precipitar, não é fugir, não é ficar duro, não é endurecer. A sabedoria é esperar para que a verdade, a nossa verdade, amadureça. Né? Para a gente tenha certeza daquilo que a gente quer fazer. Pensando bem agora nas minhas decisões, eu falei que foi precipitada, não foi. Eu esperei 10 anos para tomar decisão, pensando bem. Agora, enquanto eu estou falando com vocês, né, estou me dando conta, eu esperei 10 anos. Mas mesmo assim, no final, foi precipitada. Eu esperei 10 anos, mas no final foi precipitado. Eu podia ter criado uma situação mais favorável para mim nessa saída. Mas saí na hora da dor absoluta, né? Então, para quem entrou mais tarde, Helenice, bom dia, meu amor também. Milani, bom dia. Cronos, eu já falei, não sei como você se chama, você é muito bem-vinda. Noronha, bom dia. Zerinho, bom dia. Elis, bom dia. João, já falei. Simone Linda. Dri e Ivani. Bom dia a todo mundo que está aqui juntos com o Rei Salomão. Me conta aí, como é que é isso para vocês? Como é que isso toca? Te toca? Talvez não. A mim me tocou profundamente. Como é para vocês? Enquanto vocês pensam, eu quero pedir que vocês compartilhem essa live, compartilhem. Se vocês já estão no grupo do Rei Salomão, vocês vão receber a transcrição dessa live. Quem não está, me escreve aí, eu quero, que eu te coloco para dentro do grupo para você receber a transcrição da live. Quem entrou no meio pode assistir a live depois, qualquer hora. Todas as lives do Rei Salomão estão aí no meu Instagram, desde a primeira, 154 hoje. Estão todas lá. Então, se você quiser acompanhar o Rei Salomão e os comentários, tá tudo lá. E também você pode receber a transcrição. E para equilibrar o dar e receber, entrou uma frase, uma mensagem que me atrapalhei. Para equilibrar isso que o Salomão está nos dando com tanto carinho, com tanta precisão, com tanta antecedência, prevendo tudo aquilo que pode nos machucar e nos ensinando como nos proteger. Vamos compartilhar isso com mais pessoas. Mais pessoas podem ter acesso a essa sabedoria, né? E é isso que o Salomão nos pede. Mais pessoas no grupo dele, mais pessoas seguindo. Tem bastante caminho ainda pela frente. Vale a pena você entrar, vale a pena você compartilhar. Eu acho que é um equilíbrio daquilo que está nos dando. Eu estou fazendo a minha parte, compartilhando. Você está fazendo a sua? Então faça. As perguntas para hoje. Tem alguma situação que eu estou com pressa de sair sem ter clareza? Né? Quando eu tomo uma decisão, ou as decisões que eu tomei, elas vieram lúcidas ou vieram de um ponto de dor, de exaustão? O que teria sido diferente se eu tivesse me dado mais tempo? Não mudar a decisão, mas mais tempo para elaborar e tomar a decisão. O que teria sido diferente? Escreve para mim.
Tô vendo que tem gente nova que entrou hoje pela primeira vez. Escreve eu quero que eu te inscrevo no grupo. Eu mesmo te ponho. Ou então clique aqui na minha bio, Rei Solomão. É só clicar que você entra e você já vai receber a transcrição dessa live todinha. 10, 15 minutos depois da live terminar. Muito bem. Vamos para a meditação final? Vamos falar do tempo. Um tempo que sabe. Então, expira, fecha os olhos, inspira em 4, segura 2 e solta em 6 pela boca. Solta em 6 pela boca. Fecha os olhos com suavidade. Não é para se retirar da vida, mas é para se aproximar da vida com mais atenção. Respira fundo. Se dá conta do seu corpo. Deixa que seu corpo chegue antes da sua mente, antes de você tomar decisões. Sente o peso do seu corpo na cadeira, na poltrona, onde você está sentado, sentada, onde você está apoiada. O chão não pede pressa. O chão sustenta. Agora, se imagine diante de uma situação que te incomoda. Algo que está chato, que te incomoda. Talvez seja um lugar que você não gosta. Talvez seja uma relação difícil. Ou uma escolha que você tem que fazer que parece urgente, tem que decidir já. Observe esse impulso interno de sair resolvendo, de romper, de decidir logo. É agora que eu tenho que decidir. Não é para lutar contra esse impulso. É só para ver que ele está aí. Só reconhecer. E aí, silenciosamente, pergunta para você mesma, pergunta para você mesmo: e se eu não decidir agora? E se eu não decidir agora? O que acontece dentro de mim? Talvez surja uma ansiedade, uma angústia e até talvez surja um vazio que é difícil de sustentar. Respira. Você não precisa preencher esse espaço, só precisa ficar. Vamos aprender a ficar naquilo que dói. E agora, visualize o tempo. Não como um relógio, mas imagina o tempo como um rio lento, que corre devagarzinho. O rio não está fugindo. O rio sabe o caminho. Ele segue o caminho dele. Ele segue. Então, essa situação dolorosa que você precisa decidir agora, imagina que você coloca ela dentro desse rio. Algo que você precisa decidir, coloca dentro do rio. Não empurra, não segura. Deixa que o rio leve essa situação um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais adiante. E percebe o que acontece no seu corpo quando você não força a decisão. Talvez seus ombros desçam, talvez sua respiração se torne mais profunda, até talvez algo amolece por dentro. O que acontece no seu corpo? E se você puder falar em voz alta, é muito bom para se escutar. Se não, fala internamente para o seu coração. Diz assim: eu posso esperar. Eu posso esperar.
Nem toda clareza nasce da urgência. Nem toda clareza nasce da urgência. O tempo também trabalha a meu favor. O tempo também trabalha a meu favor. Agora imagina uma força sábia do seu lado. Alguém sábio do seu lado. Não é alguém que manda em você, é só alguém que está do seu lado. É uma presença. É uma presença que não te empurra, ela não te segura, ela só diz, fica mais um pouco. Ainda não é a hora. A verdade está amadurecendo. Fica mais um pouco. Sente o que acontece com você quando você não está sozinha, não está sozinho para tomar essa decisão. Sente a confiança. Fica mais uns instantes nesse lugar, onde a vida não exige uma resposta imediata, onde a sabedoria se forma no silêncio. Então, suavemente, vamos repetir essa frase, se puder, em voz alta. Eu não preciso sair para estar livre. Eu não preciso sair para estar livre. Eu não preciso decidir agora para ser fiel a mim. Eu não preciso decidir agora para ser fiel a mim. Eu honro o tempo e eu honro a vida. Eu honro o tempo e eu honro a vida. Respira. E vai voltando devagarzinho. Quando você abrir os olhos, leva com você essa certeza silenciosa. A sabedoria não corre, a sabedoria espera. E quando ela chega, ela não destrói, ela não rompe, ela sustenta a sua decisão. Né? É o que Salomão está nos lembrando hoje, que nem toda saída é libertação. Às vezes, a verdadeira sabedoria é ficar até que a vida revele o próximo passo. Salomão nos ensina hoje que nem toda saída é libertação e nem toda permanência é submissão. Às vezes a gente permanece porque está esperando a hora certa, né? O jeito certo. A sabedoria é reconhecer o tempo certo, né? Muito bom. Então a gente segue amanhã com o verso 4, com calma, com profundidade, com alma e com sentido. Beijo carinhoso para todos vocês. Até amanhã.